Boa noite, igreja. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam presentes nas nossas vidas. Que os nossos corações estejam nesta noite cheios da esperança que vem do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Dando prosseguimento à série de sermões, o que cremos, como vivemos. Diz a palavra eterna: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Senhor, nessa noite, já temos louvado o teu nome. Já temos, Senhor, te engrandecido, já temos participado da comunhão dos santos, mas nessa noite também, Senhor, ainda nos é necessário ouvirmos a Tua voz por meio da palavra a ser proclamada. Então, querido Deus, fala-nos ao coração e manifesta-nos a Tua vontade que sempre é melhor do que a nossa. É boa, é perfeita, é agradável. Tome em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor, e dá-nos a Tua direção. Usa esse teu servo, Senhor amado, humilde e pequeno servo, em tuas mãos. E faze segundo a tua vontade, conforme lhe parecer melhor, Senhor. Nós, como servos, aceitamos a tua vontade, estamos aqui para ouvirmos a tua voz. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite: Pais e Filhos no Evangelho. Pais e filhos no Evangelho. Eu inicio este sermão ressaltando as condições miseráveis em que vivia o mundo antigo na época de Paulo. Ao contrário do que muitos intelectuais de nossa época que ovacionam a cultura ocidental antiga, o mundo de então estava mergulhado no caos e mergulhado no pecado da idolatria. As sociedades eram caracterizadas por uma repulsiva perversidade, pela degradação moral. É difícil estabelecer nos dias atuais qual daquelas sociedades eram mais sórdidas do ponto de vista moral e ético. A humanidade vivia sem esperança e sem paz. Deus havia, no entanto, preservado ao povo hebreu, para, a partir dele, manifestar Cristo, a luz divina para os povos, mas, fora o universo judaico, o mundo jazia em trevas. E a carta que Paulo escreve aos Efésios foi escrita dentro deste terrível escopo. A igreja em Éfeso continuava a sofrer influências da sociedade e da cultura pecaminosa na qual estava inserida. Uma comunidade morta em delitos e pecados e vivendo nas concupiscências da carne e dos pensamentos, conforme o próprio Paulo nos fala em Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 3. Temos aprendido nesta série de sermões o que cremos e como vivemos, que Paulo, nos 3 primeiros capítulos desta carta aos Efésios, ele apresenta as doutrinas da graça. E a partir do capítulo 4, ele apresenta os elementos necessários para a vida prática, para a vivência diária dos cristãos, em meio a uma sociedade corrupta. No capítulo 5, versículos de 1 a 21, nós vimos Paulo ensinar aos Efésios a obrigação e a possibilidade de sermos mimetai, de sermos imitadores de Cristo, imitadores de Deus.
Dos versículos 22 a 33, na semana passada, aprendemos com o reverendo Reiner os princípios cristãos para os relacionamentos entre marido e mulher, que tipificam o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Na perícope estudada hoje, ou seja, no passo das Escrituras compreendido em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, Paulo vai tratar do relacionamento entre pais e filhos no Evangelho. Repito, relacionamento de pais e filhos no Evangelho. Vejamos então o que nos diz o texto de hoje. E a pergunta exordial que devemos nos fazer é: o que de fato estava acontecendo naquele momento e que motivou o apóstolo Paulo a inserir esse assunto na sua carta? O que estava acontecendo? Por que falar de relacionamentos entre pais e filhos? Entendamos, Paulo, um judeu convertido ao Evangelho, está ensinando a gregos recém-convertidos, que estavam vivendo sob a influência também da cultura grega e da cultura romana, e Paulo vai dizer como deveria ser o relacionamento entre pais e filhos no Evangelho, ou seja, pais e filhos em Jesus Cristo, o que muda radicalmente todo tipo de relação que pudesse haver. Para entendermos o contexto, no entanto, queridos, precisamos conhecer um pouco da cultura grega e da cultura romana daquele tempo, especialmente no contexto do relacionamento entre pais e filhos. Vamos primeiro à cultura grega. Quando nasciam os filhos, era direito do pai admitir um filho na família ou não. Os filhos não admitidos, os indesejados por qualquer razão, eram expostos, ou seja, abandonados nos lugares públicos, à mercê da própria sorte, inclusive para morrer, se não houvesse alguém que os resgatasse. As crianças poderiam ser resgatadas para serem adotadas por aqueles casais que não possuíam filhos, ou também para serem criadas para se tornarem escravas. Os meninos gregos das famílias mais abastadas e mais poderosas eram ensinados por tutores, os chamados paidagogos. Daí a origem da palavra pedagogia, formada pelas expressões paidos, que significa criança, e agodê, condução. Portanto, paidagogos, o pedagogo, era um escravo letrado, condutor de crianças, aquele que ajudava a conduzir as crianças no conhecimento, na educação, na cultura, etc. O paidagogos tinha o poder da disciplina para a formação intelectual e cultural do infante que acompanhava, inclusive podendo impor castigos físicos. As meninas, por outro lado, eram educadas em casa pelas próprias mães, para se tornarem boas esposas e donas de casa. As crianças, a partir de 3 anos de idade, participavam de atividades infantis, que, contudo, já consistia no uso de bebida alcoólica. É para nós ficarmos pasmados mesmo. Bebiam álcool. O cotidiano das crianças envolvia jogos e narrativas míticas, as chamadas antestérias, festas em honra a Dionísio, o deus grego dos ciclos vitais, das festas, do vinho, da insânia, do teatro e dos ritos religiosos, mas, sobretudo, da intoxicação. O que era a intoxicação? Era a fusão onde o bebedor se fundia com a própria deidade. As crianças passavam, então, a esse rito. Dionísio era o correspondente a Baco, o deus romano do vinho. A partir dos 3 anos de idade, as crianças eram iniciadas no mundo dos adultos por meio das chamadas competições das canecas, uma festa regada a muito vinho. Era mais ou menos assim. Os adultos iriam mostrar para as crianças o que eles eram capazes de fazer com seus corpos. E é claro, queridos, que aqui nós não teríamos tempo para descrever as relações homoafetivas, tidas como formadoras do fortalecimento da polis na sociedade grega e defendida pelos pais. Vamos agora aos romanos. A família romana, na época de Paulo, era governada pelo pater familia.
O termo pater se referia a um território ou uma jurisdição governado por um patriarca, por um pater. O pater família possuía o patria potesta, que era o poder da vida e da morte sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, em alguns casos, e sobre os seus escravos, todos os quais estavam sob a mão do pater. Por lei, a palavra e a decisão do pater era absoluta e final. Se um filho não era desejado, o pater tinha o poder de ordenar a morte da criança por exposição. O pater detinha o poder de vender seus filhos como escravos, de aprovar ou rejeitar casamentos. O pater exercia o chamado dominus, o poder de dominar sob sua longa mão tudo que dizia respeito à sua família, à sua posse, à sua possessão. Tais direitos, não raras vezes, tornava os dominadores inescrupulosos, pais atormentadores de seus próprios filhos, muitos dos quais se rebelavam contra a autoridade de seus pais, e aí estava a situação, a celeuma criada. Diante dessas informações iniciais, pensemos, qual não deveria ser, então, o esforço de Paulo? Entenda, Paulo chegou a Éfeso no ano 53 depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária, e permaneceu ali plantando aquela igreja por cerca de 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses, está em Atos capítulo 19, versículos de 8 a 10. A carta aos Efésios foi escrita entre os anos 60 e 62, o que vai nos dar uma margem aí de 7 a 9 anos de vida daquela igreja. Uma igreja com 7 a 9 anos é ainda uma igreja nascente, é uma menina, que tem muito a aprender. O esforço de Paulo era para remover a influência da cultura grega e de remover a influência da cultura romana, e de apresentar para eles o Evangelho, que não é uma cultura. Repito, o Evangelho não é uma cultura, o Evangelho é uma supracultura. É a cultura que vem do céu, com seus princípios e valores peculiares. O apóstolo estava apresentando a autoridade sobrenatural do Evangelho sobre todas as culturas terrenas, acendradas no pecado e na maldade do homem corrompido pelo engano. Neste mesmo sentido, o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 12, versículos 1 a 2, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troco da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. E assim, queridos irmãos, as relações familiares deveriam estar sedimentadas em Cristo, e não mais daquelas culturas, não mais do tempo de então, mas no Evangelho, na supracultura que vem de Deus. Paulo passa então a apresentar 4 princípios para o relacionamento entre pais e filhos no Evangelho, em Cristo, no Senhor. 2 princípios vão se voltar para os filhos, e 2 princípios vão se voltar para os pais. O primeiro princípio, o princípio da obediência dos filhos aos pais, está no versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A primeira coisa que Paulo faz é invocar para o texto bíblico o nome do Senhor. Obedecer no Senhor. Então, há parâmetros. Paulo chama a atenção dos efésios para olharem para Cristo. O Senhor Jesus é a medida para todas as coisas na vida do crente. Amém? É isso que Paulo está fazendo aqui. A expressão no Senhor nos leva a buscarmos entender a relação que Jesus possuía com o Pai. E, por óbvio, é um assunto extremamente extenso e nós vamos apenas pontuar.
João, capítulo 14, versículos 9 a 15, traz a narrativa onde Jesus fazia a despedida de seus apóstolos. Ele anunciava a sua partida e, claro, era um momento de grande consternação, de tristeza, mas Jesus tratava do coração dos seus discípulos. A partir do versículo 9 do capítulo 14, está escrito: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Um passo das Escrituras, onde o nome do Pai é destacado mais de 10 vezes, demonstrando o profundo relacionamento que o Cristo tinha com o Pai, o apreço, o cuidado em fazer a sua vontade. Jesus está ensejando a linguagem da obediência, como ele mesmo falou em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E ele também fala em Filipenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência ao Pai era uma marca indelével no ministério de Jesus de Nazaré. E aí que entra o ensino de Paulo. Paulo traz a consciência dos irmãos de Éfeso, que eles deveriam obedecer, os filhos deveriam obedecer aos seus pais por causa da justiça. Isto é justo. E de onde ele traz a ideia da justiça? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, porque obedecer aos pais se trata de mandamento da palavra do Senhor, mandamento bíblico que não pode ser refutado. Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 21, versículos 15 a 17, quem ferir seu pai ou sua mãe será morto, o que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Levítico 20, versículo 9, se um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai e a sua mãe, o sangue cairá sobre ele. Provérbios 18, 1, versículos 8 e 9 diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios capítulo 6, versículos 20 a 22 diz: filho meu, guarda o meu mandamento, o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Versículo 21, ata-os perpetuamente no teu coração, pendura-os do pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz: filho, honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes,
que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Aí vem Jesus, e no mesmo sentido ele corrobora com os ensinos do Antigo Testamento. Mateus capítulo 15, versículo 4. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Isso ele fala também em Mateus 19, depois em Marcos 7, de 10 a 13, e finalmente em Lucas, no capítulo 18, versículo 20. Honrar pai e mãe é justo. Obedecer pai e mãe é justo. A atitude correta do filho deve ser em obedecer aos pais, porque essa obediência é justa. É isso que está dizendo a palavra. Justa porque o Senhor mandou, por essa razão legal. E simplesmente por isso tem que nos bastar. Porque o Criador determinou. E quando um filho desobedece seus pais, ele desobedece ao Senhor. E aí, filhos, nós precisamos pensar nessas coisas. Se nós estamos de fato obedecendo nossos pais, ou se somos desobedientes. Ninguém, além de Deus, pode amar mais os filhos do que os pais. Hernandes Dias Lopes diz, lembra que a desobediência aos pais é algo antinatural, é um sinal da decadência moral de uma sociedade, como está escrito em Romanos, no capítulo 1, versículos 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Marca de uma sociedade em degradação. A desobediência aos pais também consiste num sinal do fim dos tempos. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele vai dizer, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos de Deus, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Foge, Timóteo, daqueles que são desobedientes aos pais. Não é algo que nós não devamos dar atenção, queridos. As marcas da sociedade atual não são as marcas da igreja e nem do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, filhos, cuidado com a desobediência. E a desobediência pode ser ativa ou passiva, mas sempre será desobediência. A desobediência ativa é quando o filho olha para o pai e para a mãe e diz, eu não vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito. O seu conselho, a sua palavra não tem poder sobre a minha vida. Vou fazer do jeito que eu quiser. Isso é a desobediência ativa. E a passiva é aquele que ouve o pai falar, ouve a mãe falar, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Simplesmente não faz. E isto continua desagradando ao Senhor. Segundo princípio, princípio da honra dos filhos aos pais. Está no versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Entendam, queridos,
A atitude da honra tanto é importante porque supera a atitude da obediência. A honra complementa a atitude da obediência. Enquanto a obediência está direcionada ao acato e ao cumprimento do mandamento, a honra está direcionada ao desejo de agradar e de ser grato, de reconhecer e de enaltecer a pessoa do pai e a pessoa da mãe. A honra complementa a obediência. Honra é toda a manifestação de estima tributada a alguém, em virtude do prestígio ou da autoridade reconhecidamente investida. A autoridade do pai e da mãe foram conferidas pelo Criador. Honrar é reconhecer esta autoridade. Ouçam, filhos, ninguém escolhe pai, ninguém escolhe mãe. E nem os pais escolhem os filhos naturais. Não. É o próprio Deus que faz isto. Honrar pai e mãe é mandamento. Você não nasceu na sua família porque foi obra do acaso, não. Foi porque Deus escolheu o seu pai e a sua mãe. E Deus te fala nessa noite, filho, e todos nós somos filhos, honrem ao seu pai e a sua mãe. E quantos de nós já perderam essa oportunidade porque já não os têm mais? E já não podem honrar. Honrar é a atitude do filho que busca a satisfação de seus pais. Honrar é o acatamento consciente do mandamento, ao invés da obediência egoísta, que visa simplesmente se livrar da cobrança paterna. Honrar implica no amor demonstrado pelo acatamento elevado e motivado pelo senso imperioso da estima. Obedecemos nossos pais porque os honramos, porque os temos em grande estima. É preciso esclarecer, filhos, pai e mãe são iguais, repito. Pai e mãe são iguais em autoridade. Ambos são constituídos por Deus. Ambos podem possuir funções diferentes na família, claro. Mas têm a mesma autoridade e devem ser igualmente honrados pelos filhos. Porque há filho que diz o seguinte: eu só obedeço ao meu pai e não à minha mãe. Ou o contrário. Devemos honrar pai e mãe. E a Bíblia nos diz que é uma promessa vinculada. Promessa de prosperidade, promessa de longevidade. É o que diz a palavra. Honrar significa buscar essa promessa para as nossas vidas e dizer: Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor determinou por amor aos meus pais e eu entendo que o Senhor tem algo para a minha vida. Amém? E por outro lado, queridos, a rebeldia era um mal tão grande que o próprio Yahvé queria extirpar de uma vez por toda do meio do seu povo. Deuteronômio, no capítulo 21, versículos 18 a 21, diz, preste atenção, que texto, para vermos a dimensão do problema. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, estão entendendo? Iguais em autoridade. E castigando eles, lhe não os der ouvidos, então seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da sua cidade, à sua porta. Eles dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá. Será que rebeldia é uma coisa qualquer? É uma brincadeira? Ou será que não? Será que a palavra trata com ênfase? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? No mesmo diapasão, Samuel disse, comparando a rebeldia com a feitiçaria. Está 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a obstinação, o coração duro,
que não obedece. É como a idolatria e culto a deuses do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Rebeldia. Não ouvir, não acatar, não receber, não respeitar. E quantos desastres, quantos casamentos mal sucedidos, quanto dissabor poderíamos ter evitado se houvéssemos ouvido nossos pais. Verdade ou não? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas você, filho, ainda pode fazer. Pode ouvir seus pais. Quanto tempo perdido. Quantas oportunidades perdidas. Quanto esforço vão. Porque fomos os desobedientes. Então nós precisamos analisar a nossa própria culpa. E ensinarmos aos nossos filhos o caminho da obediência e da honra. Quantos filhos não abandonaram a igreja? Quantos filhos não abandonaram a família? Porque não aprenderam a honrar e a obedecer. A senda da rebeldia, da desobediência, da insubordinação, da rejeição e do desamor não podem trazer alegria a ninguém. Não podem. Terceiro princípio. Princípio da não provocação à ira dos pais aos filhos. Paulo muda agora para falar com os pais. Deixa os filhos e se dirige aos pais. Imaginemos a sociedade de Éfeso por um instante, onde o pai tinha um poder legítimo sobre a vida do filho, podendo escravizá-lo, podendo açoitá-lo até a morte, podendo vendê-lo como escravo. E era comum que essas coisas acontecessem. Era comum a prática de castigos excessivos por causa, por exemplo, da incompetência infanto-juvenil. O que é isto? Nem a criança, nem o adolescente tem a mesma competência que tem um adulto para fazer uma tarefa. Então nós precisamos ter paciência. É uma idade de aprendizado. Precisamos ensinar e ter paciência. Louvado seja o Senhor. Era comum naquela época castigos excessivos. Não há de se esperar, no entanto, queridos, que uma criança tenha a mesma habilidade para desempenhar tarefas que seus pais. Exigir tal coisa é loucura. É falta de senso, de equilíbrio, de razão. E Paulo traz à lume a necessidade do exercício da paternidade ser consoante aos princípios e valores do reino de Deus. Daí, William Hendrickson descreve 7 formas que os pais podem provocar ira aos seus filhos. Primeiro, por excesso de proteção. Aí ele disse uma coisa interessante que eu resolvi trazer para nós. Se o pequeno pássaro ficar para sempre na segurança do ninho, nunca aprenderá a voar. E quantos pais protegem demais seus filhos? Segundo, por favoritismo. Preferir um filho ao outro, como fez Isaac ao preferir Esaú e Rebeca ao preferir Jacó. E nós sabemos o que deu. A tragédia familiar que foi a casa de Isaac. Terceiro, por desestímulo. Pais que não estimulam seus filhos. Recentemente, na minha casa, nós ouvimos um relato de um jovem que foi criado com os meus filhos, que ele disse o seguinte, que desde a infância, o pai o desencorajava a estudar, porque o filho jamais seria capaz de passar no vestibular da UNB. E o filho não estudava. Quando se tornou adulto, ele resolveu um dia tentar. E passou. E ele gostou e fez outro vestibular e passou de novo. Mas vejam o que essa palavra podia trazer para o coração daquele jovem. Quarto,
por não reconhecer o fato de que o filho está crescendo. O filho não tem que ser a cópia do pai. A filha não tem que ser a cópia da mãe. É uma outra pessoa, tem ideias próprias. E nós precisamos reconhecer isto. Quinto, por negligência. No conflito entre Davi e Absalão, é claro que a falha não era apenas de Absalão. Davi também falhou. E ficou por anos sem conversar com seu filho. No final de todas as coisas, Absalão ficou 4 anos na porta do palácio, falando a todos aqueles que vinham para a audiência com o rei. E a palavra diz literalmente que Absalão roubava o coração dessas pessoas, até criar o seu próprio exército e se levantar contra a autoridade de seu pai, ao ponto de buscar tomar o reino. Sexto, pelo uso de palavras ásperas, quando os pais se deleitam em demonstrar a autoridade por meio de gritos e xingamentos. Sétimo, pelo uso de crueldade física direta. Há poucos dias, nós ouvimos um relato muito triste que aconteceu em Los Angeles. A polícia norte-americana encontrou no domingo do dia 19 desse mês, irmãos, que desde 2010 eram mantidos em cativeiro, alguns acorrentados, esfomeados e sujos na residência dos pais. 13 vítimas na realidade, porque a 13ª fugiu, uma jovem de 17 anos que parecia ter 10, por causa da inanição. À exceção do mais novo, uma criança de 2 anos. Absurdo, gente, isso aqui é tão absurdo. Os filhos do casal estavam severamente malnutridos. Só tomavam banho uma vez por ano e nunca foram ao dentista. A polícia inicialmente pensava que se trataria de 12 crianças, mas não era. Eram filhos de 18 a 29 anos. Claro que isso é o mundo, mas temos que olhar para dentro também. Temos que criar nossos filhos no Senhor. Os pais foram acusados de 38 crimes e podem chegar de 94 anos à prisão perpétua. Claro que nós não fazemos isso, não é, queridos? Mas é uma das formas também de expor os filhos à ira. Quarto princípio, princípio da disciplina e da admoestação dos pais aos filhos. Versículo 4 diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O conceito da palavra disciplina é o mesmo conceito apresentado no livro aos Hebreus. O escritor aos Hebreus vai falar no capítulo 12, versículo 6 a 11. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. Constrange essa palavra, mas é isso que está dito na palavra do Senhor. Açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção de que vos tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É a palavra do Senhor. A disciplina deve ser entendida como a educação trazida a termo por meio de regras, de normas e de recompensas. E se for necessário, castigos. Provérbios capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina.
Provérbios 29:15 vai dizer: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Eu me lembro, assim que eu me formei, eu era ainda aspirante da Polícia Militar, e nós fomos convidados para uma casa, almoçarmos na casa de um amigo, e éramos em torno ali de uns 7 colegas, 7 aspirantes, e na casa que nos recebeu havia uma criança de mais ou menos entre 2 anos, 2 anos e meio, e logo me chamou a atenção o número de palavrões que aquela criança fazia para o pai, xingando o pai. Eu achei aquilo absurdo demais. Mas um fato mais ainda grotesco aconteceu. Nós estávamos à mesa, almoçando, e o garotinho veio, tirou o pipi para fora e começou a urinar nas pernas de um colega. O pai olhou aquilo e achou lindo e começou a aplaudir, chamou a esposa para ver. Está entendendo o que eu estou falando, gente? John Piper adverte que a forma da disciplina cristã está baseada, em primeiro lugar, no ensino e no diálogo. E, em segundo lugar, no castigo físico. O Shema, Deuteronômio, capítulo número 6, está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Versículos 4 e 7. Diálogo, conversa, ensino. E Piper complementa dizendo que não faz a defesa da palmada simplesmente como se fosse um abuso, não. E alguém perguntou: você usa a palmada para com o seu filho? Você não ama? Ele disse: não, eu uso sim, porque eu o amo. Bater, diz Piper, é uma aplicação controlada de um ato não danoso e de dor branda que faz a criança ver a seriedade do mal que fez. E a gente faz isso quando é criancinha. Quando a criancinha bate no rosto da mãe, a mãe tem que segurar e dizer: não faça isto. Porque senão, quando for adulto, vai bater, maltratar, espancar os pais, quando idosos. O uso da vara é sim a última medida. O diálogo vem primeiro, mas a vara é uma medida bíblica. Louvado seja o Senhor. Paulo diz que o dever dos pais é criar seus filhos no Senhor, na disciplina, na admoestação do Senhor. E no mesmo sentido, Provérbios explica que os pais devem estar no caminho para ensinarem sobre o caminho. Interessante, não é? Provérbios 22:6. Disciplina no Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, pai, é preciso que você esteja no caminho. Dizer: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não é para o cristão. O exemplo arrasta. Então nós damos o exemplo. Como seu filho vai falar a verdade se você mente? E o teu filho tem aprendido com você o quê? Mentir. Então nós precisamos falar a verdade para que os nossos filhos aprendam também a falar a verdade. Amém. Eu gostaria de concluir esse sermão, mais uma vez olhando para a igreja de Éfeso. Uma igreja influenciada pela cultura grega, uma igreja influenciada pela cultura romana, mas uma igreja que tinha entre 7 a 9 anos. Uma criança. Tem mais tempo, talvez, do que as nossas congregações. Mas agora olhe para a nossa igreja. A nossa igreja tem 50 anos. É claro que nem todos aqui têm esse tempo de evangelho.
Mas a nossa igreja tem que ser uma igreja madura. Tem que ser uma igreja que tenha a doutrina do Senhor em sua vida. Os princípios e os valores do reino devem fazer parte da história da Igreja Presbiteriana de Brasília. É claro que o rigor que Paulo estava usando para com Éfeso, muito maior seria para conosco. Claro que sim. E a pergunta é, o que nós temos aprendido durante todos esses anos de igreja ou durante o teu tempo de evangelho? O que você tem aprendido? O que você tem praticado, seja enquanto filho, seja enquanto pai? Ou será que a Grécia ou Roma está te influenciando? Ou será que é o Brasil? A nossa sociedade pecaminosa, onde nós vemos a nudez sendo exposta na televisão com o sol a pino. Será que nós temos olhado para essas coisas e visto naturalidade? Ou será que isso tem nos confrontado? Entendam, queridos. Paulo está se dirigindo, claro que a lares cristãos. Por isso ele faz uso das expressões no Senhor e do Senhor. E ambos, sejamos filhos, sejamos pais, nós temos a responsabilidade de nossos relacionamentos serem no Senhor, do Senhor. Eu tenho 5 filhos, e os irmãos sabem. Não para a honra minha ou da minha esposa, mas para a honra do Senhor. Todos estão na casa do Senhor. Mas nunca houve negócio. Eu falo na autoridade que a palavra me dá, e na autoridade do Espírito Santo. Nunca houve negócio. Pai, eu não vou hoje para a igreja, não. Você vai. Ah, pai, não, você não tem negócio. Você sabe que não tem negócio. E todos estão até hoje na presença do Senhor. Os 5 estão conosco dentro de casa. O mais velho tem 26 anos. E não deixa a casa do Senhor, porque foram ensinados no caminho. Ah, mãe, pai, hoje eu não quero ir. Não tem essa história. Você está doente? Você não está doente. Então você vai para a igreja. Agora a questão é, você tem autoridade para fazer isto? Você tem reserva moral para falar isso em sua casa? Tem? Você que às vezes não vem para a igreja por qualquer motivo? Alguns anos atrás, nós participamos da casa de um pastor, muito amigo, participamos bastante da comunhão daquela família, mas uma coisa me machucava. Eu sou flamenguista. Glória a Deus. Aquela família era uma família de flamenguistas. No dia de domingo, quando o Flamengo jogava, os filhos daquele pastor não iam para a igreja. E eu achava aquilo um absurdo, sem tamanho, sem propósito, uma coisa sem noção. E o pastor dizia, já sei, tem jogo do Flamengo. Queridos, não há negócio. A palavra do Senhor é inegociável. É assim na sua casa? Ah, não, meu filho, você pode ficar hoje, afinal de contas, você já veio na escola dominical, semana passada você veio, daqui a pouco, meu filho, você não precisa ir não, você foi semana passada, daqui a pouco, você não precisa ir não, você foi mês passado. E assim você vai permitindo que o seu filho se distancie da igreja, da casa do Senhor. Não tem negócio. Temos que ser exemplo em nossa casa. E você poder olhar para o seu filho e para a sua filha e dizer assim, você já viu o seu pai deixar de ir para a igreja? Você já viu? Quando você vir eu fazendo algo assim, aí sim você vai poder argumentar. Enquanto você não ver esse mau exemplo, você vem comigo para a igreja. Ou será que o pastor está falando alguma bobagem? Onde está seu filho agora, pai? Onde está seu filho, mãe? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. No Evangelho, os filhos são convocados a obedecer e a honrar o pai e a mãe.
No Evangelho, os pais são convocados a não provocarem a ira dos filhos e a discipliná-los e a admoestá-los no Senhor. Somos convocados. Não é uma possibilidade que o Senhor nos coloca, não. É um mandamento. Tudo para a glória do Senhor. É possível? Sim. Temos famílias sedimentadas em Cristo, nos valores e nos princípios do reino de Deus. É possível, sim, que a tua casa seja uma bênção. É possível, sim, que o teu lar seja um lar de paz, por causa da presença da palavra do Senhor. É possível, sim. Temos, sim, enquanto filhos, a tendência a criticar nossos pais. E depois nos vemos fazendo a mesma coisa que nossos pais faziam. Por isso, filhos, amem seus pais. Ninguém aqui está dizendo que o seu pai e sua mãe são perfeitos. Não. Mas amem. Eles querem o melhor para você. Louvado seja o Senhor. Paulo está dizendo, queridos, que em Cristo a família inteira é tratada. Semana passada falamos sobre o relacionamento de marido e mulher. Hoje, pais e filhos. O Evangelho é para toda a família. E assim o nome do Senhor será glorificado. E eu finalizo dizendo para esta igreja: no Evangelho não vale o que eu penso, ou o que eu vejo, ou o que eu entendo, porque a palavra do Senhor ouçam, em nome de Jesus, guardem no seu coração. A palavra do Senhor não está sujeita a particular elucidação. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática, e toda controvérsia é resolvida pelo Espírito Santo falando na palavra. Então valorize a sua família, seus pais e seus filhos. É Deus quem nos coloca nome e sobrenome. Empenha-se de fazer da sua família uma família no Evangelho. Curve a sua cabeça, querido. Senhor nosso Deus, eterno Pai. Pai de eterna graça. Pai de amor e de misericórdia, Deus conosco. Senhor, nós te pedimos que Tu apliques a Tua palavra no nosso coração. Que venhamos a guardá-la, Senhor. Que venhamos, Senhor, a amá-la. Que venhamos a tratá-la como de fato é, palavra do Senhor. Palavra que não está sujeita à minha interpretação pessoal, à elucidação particular, mas palavra que deve ser compreendida pelo Teu próprio Espírito, falando por meio dela. Então, Senhor, que a Tua palavra, que foi proclamada nessa noite, e que tratou diretamente do relacionamento de pais e filhos, seja uma palavra que fique no nosso coração, que mude a nossa história e que mude a nossa vida. Vem, Senhor, e fala conosco. E dá-nos a profundidade, Senhor, do conhecimento da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, e seremos abençoados. Se conosco, Senhor, e que nenhuma palavra de Sua parte seja perdida, e que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.